Você sabe qual horário na Europa que sempre acontecia a Fórmula 1? 2 da tarde. 2 da tarde. Todo domingo, 2 da tarde, tá lá. Você cria o hábito, 2 da tarde, a família vai estar lá, vai assistir a Fórmula 1. E agora a Fórmula 1 vai estar sempre na TV. E quando você tá sempre na TV, o que acontece? Você ganha fãs. Você ganha fãs, você aumenta views. E qual outro jeito de ganhar fãs? Tendo campeonatos épicos. E sabe o que o Bernie falava sobre a internet? O quê? Eu não entendo nada e eu não tenho o menor interesse em saber. O visionário que percebeu contratos de televisão, olhou pro equivalente da televisão na nossa geração e falou, não, muito obrigado. A Liberty Media entrou em 2017 e comprou a Fórmula 1. Isso, pra mim, é a verdadeira mudança geracional que aconteceu pela segunda vez no esporte. O canal de distribuição estava pra mudar. Claro que televisão ainda é importante, nunca vai deixar de ser importante, mas não é mais na televisão que você constrói marca. As pessoas não estão mais o tempo inteiro na televisão, elas estão o tempo inteiro aonde? Nas redes sociais. É lá que você cria conexões. A Fórmula 1, de certa forma, ele tirou o capacete dos pilotos e enquanto no momento que todo mundo só monetizava naquele momento da corrida, agora não. Todo momento é possível, porque são marcas fortes, são pessoas fortes. Mas se você pegar o YouTube, Twitter e Instagram da Fórmula 1, os perfis oficiais, e você comparar ano a ano quantos posts eles faziam entre corridas e durante uma corrida, o número multiplica por 2, aí multiplica de novo por 4, aí multiplica de novo por mais algumas vezes. Na época faziam um post entre cada corrida e às vezes um post por corrida. Pós Liberty Media, eles chegam a fazer 30 posts durante uma corrida. Hoje é dia de falar da história da Fórmula 1 e mais uma vez eu convoquei Luiz Álvaro para mergulhar nessa história. Tô super feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite e tô curioso pra gente debater uma história magnífica e cheia de reviravoltas como é a da Fórmula 1. A Fórmula 1 é uma história de negócios. É uma empresa que ela começou lá atrás, em 1950, é uma empresa que mudou várias e várias vezes, e é uma história que, de certa forma, é a história da mídia. Então ela sempre evoluiu à medida que uma nova tecnologia, uma nova mídia estava emergindo. E um dos pontos mais interessantes também foi a reviravolta da história da Fórmula 1, que a gente vai contar mais a partir de 2016 com a Liberty Media. Então você talvez assistiu o filme da Fórmula 1 recentemente, né? Não apenas o filme, mas acho que muitos dos que estão nos escutando aqui devem ter assistido o seriado Drive to Survive, e se não assistiu, vale a pena. Foi uma super gravação que a Netflix fez. Mas eu acho que antes da gente entrar nesses detalhes, vale a gente lembrar de como tudo começou. A gente estava num momento em que, sim, automobilismo já era um esporte, mas não tinha uma competição clara que fosse o campeonato mundial, o principal, o foco onde todo piloto ou todo construtor de carro almejava estar presente e ganhar. E isso aconteceu em 1950, na época inaugurando na Inglaterra, em Silverstone, um dos circuitos até hoje mais famosos de automobilismo do mundo. E eu não sei se você sabe, mas Silverstone, ele era antes uma pista de pouso para aviões de guerra. E foi transformado no autódromo. Não sabia especificamente de Silverstone, mas eu li que em alguns casos eles fizeram isso aproveitando destroços, né, e restos do que foi a Segunda Guerra Mundial. E claro, também às vezes a mão de obra. Várias equipes pegaram grandes mecânicos que eram mecânicos de aviação utilizados na Segunda Guerra para melhorar, seja a aerodinâmica, seja a combustão dos motores. E essa eu acho que é uma das razões porque a Inglaterra é o grande berço do automobilismo, né? Tipo, se você parar pra pensar, lá atrás, de certa forma, boa parte dos autódromos eram infraestruturas, eram pistas de pouso para aviões de guerra. E na época da guerra, vários talentos foram formados em aerodinâmica, em motor, e muito do automobilismo e da Fórmula 1 bebeu dessa fonte. Acho que vale para todo mundo que está nos escutando lembrar. Hoje, Fórmula 1 tem praticamente uma corrida a cada 2 semanas. Em 1950, a gente tinha 7 provas no ano. Então, quando a gente fala que era muito diferente e essa importância de ter uma infraestrutura herdada de uma geração anterior, ninguém ainda construía pistas, não era um esporte que girava tanto recurso. Justo pelo contrário, do nosso conhecimento, ou do meu que eu pesquisei, todos os envolvidos tinham prejuízo. Era algo muito mais da paixão do que um negócio. As pessoas que corriam eram os apaixonados. Tipo, só tinha gente apaixonada correndo naquele momento, tanto dono de equipe quanto piloto. E outro ponto relevante também, era muito mais perigoso. Quando as de mortes que acontecia naquela época era infinitamente superior à de hoje. Então as pessoas realmente tinham paixão por aquela adrenalina, por se desafiar ao limite.
Então era algo muito único do que era a Fórmula 1 naquele tempo, né? Dá pra reparar, assim, eu diria que as 2 primeiras décadas foram as décadas em que paixão pelo esporte fez ele crescer, porque não tinha dinheiro envolvido nas proporções, claro, daquela época, mas comparado com hoje, não tinha recurso financeiro para motivar esse crescimento. O crescimento veio de vontade de correr e vontade de competir. Então a gente começou com 6 corridas para chegar ali nos anos 60 com quase 10 corridas por ano, assim. Mas a participação era meio que por etapa. As equipes decidiam quais eram as etapas do ano mais relevantes para participar. E aí iam, e o piloto que fosse em mais competições e ganhasse mais, claro, era o piloto do ano consagrado, né, como campeão. Mas não existia uma participação contínua de 100% das corridas. Isso é impressionante. Tinha até uma história que naquela época qualquer pessoa podia correr. Então qualquer pessoa podia participar da prova qualificatória e se chegasse num tempo que, salvo engano, é menos de 15 segundos do primeiro colocado, ele poderia participar da corrida. Então tinha muito espaço para experimentação, para testes, para apaixonados. Complementando esse ponto, o nome Fórmula 1, eu sei que muita gente conhece a origem e a história, mas para você que ainda não conhecia, vem literalmente de uma fórmula de o que é um carro que pode competir naquele esporte. E se o seu carro respeitar essas regulações, você a princípio poderia participar. Isso lá atrás no tempo, hoje é claro, existem inúmeras restrições para você criar um time. É mais fácil comprar um time do que criar um time e passar a participar da Fórmula 1. Mas especificamente no que você falou, eu acho que é importante relembrar alguns pontos de mortes e tem a tragédia de Le Mans, que é um marco muito grande, assim, que começou essa grande discussão de segurança no automobilismo. Foi o acidente mais trágico da história, né? Sim, morreram 83 pessoas. Como se morre 83 pessoas com uma prova? O acidente envolveu, inclusive, os espectadores. Então, além do carro, uma arquibancada sofreu junto com o acidente. Então, causou um trauma muito grande e até chacoalhou, assim, algumas questões regulamentares. A Suíça, se não me engano, depois de Le Mans, baniu o automobilismo completamente. Não tem mais automobilismo em circuito na Suíça desde 1955 por conta disso. Então, definiu esse caminho que era o dirigir e viver pela direção e no caso dos pilotos da época, esse risco de morrer em toda a corrida, que era frequente e continuou frequente por quase 2 décadas ainda desse momento, e dessa loucura da adrenalina em torno do esporte, assim, inclusive para os espectadores, apesar da tragédia, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, nessa época tinha patrocínio? Não, zero. Os Grand Prix pagavam com dinheiro relevante para as equipes? Irrisório, assim, não pagava nem o custo de todo mundo participar, nem pro vencedor. O vencedor saía no prejuízo. E era um esporte basicamente europeu, né? Todos os Grand Prix eram na Europa, mas a Fórmula 1 começou... Ainda tem muita relíquia da Europa, mas sempre foi um esporte europeu. Majoritariamente europeu, assim. Os anos 50 praticamente não teve nenhuma etapa fora da Europa. As que tiveram não foram bem sucedidas. E mesmo nos anos 60, quando eles começaram esse plano de expansão, também, comparativamente, público irrisório, assim, sabe? Uma ou outra etapa fora, mas a Europa sempre foi o palco principal do automobilismo. E Fórmula 1 sempre foi um esporte dos apaixonados e sempre foi um esporte que era muito frequentado por aquela base de pessoas que amavam. Tem algumas histórias icônicas dessa época. Pensa assim, o Colin Chapman com a Lotus, The Mad Scientist, o cara que sempre estava precisando de dinheiro, mas sempre estava tentando fazer alguma revolução técnica no carro. Tem a história de Enzo Ferrari. Enzo Ferrari fala, ele vende carro para conseguir fazer um time de corrida ser muito bem sucedido. Não pelo contrário. Então sempre teve essas pessoas que eram ambiciosas, obcecadas. Depois, muito mais à frente, a história de Frank Williams. Tipo, eram pessoas apaixonadas por aquilo. E isso é algo muito legal do automobilismo, na minha visão. Mas a gente está se empolgando e a gente não está falando dos negócios. Então vamos falar qual foi a grande inflexão da história da Fórmula 1, né? Como a Fórmula 1 deixou de ser um espaço de apaixonados
e começou a se tornar um negócio. Mas antes da gente entrar sobre negócios e Fórmula 1, deixa eu abrir um parêntese rápido e contar uma história que mostra muito do DNA desse esporte, tá? Anos 90, Hugo Boss fecha uma parceria com a McLaren. E quem tava na McLaren? Ayrton Senna do Brasil. E essa parceria mostra muito sobre o poder de uma marca. Porque fora das pistas, Ayrton Senna e a equipe da McLaren usava ternos, roupas elegantes e dentro aqueles macacões super pomposos e que mostrava muito sobre o poder de uma marca. E ali fica muito claro que a identidade de uma organização ou de uma pessoa é muito sobre o que ela transmite também. E quando ele usava o Hugo Boss, transmitia elegância, transmitia grandeza. E o insight que eu quero trazer é que qualquer empresa também pode criar essa sensação e eu vou te dizer como. Você pode ter um casaco North Face com a sua marca, você pode ter uma garrafa Stanley, ou você pode criar qualquer item que expresse o que você quiser comunicar. E aqui eu tenho um parceiro perfeito que atende desde grandes grupos como iFood e Boticário, como empresas que estão nascendo e precisam de flexibilidade. Eu tô falando da Lobby, a plataforma perfeita para você montar os seus kits corporativos para entregar tanto para clientes quanto para colaboradores. Tudo que você cria representa a sua marca. Então não perca tempo, crie algo único que represente o que a sua marca é. Então acesse lobby.tech para saber mais. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Acho que não tem como falar disso sem falar de uma mudança que acabou acontecendo na virada dos anos 60 para os anos 70. A gente vinha de 50 e 60 até 10, 12 corridas por ano acontecendo na Fórmula 1, com uma participação dos times de mais ou menos 40% em todas as etapas do ano. Ou seja, muito pouca gente ia correr, não tinha nenhuma previsibilidade, não tinha como nem os fãs saberem se o grande herói deles fosse uma construtora ou fosse um piloto, estaria na próxima corrida. E não tinha nenhuma clareza do calendário exato de quando as provas iam acontecer. E aí vem uma figura que foi muito relevante para o esporte e que quem está nos escutando talvez já saiba de que a gente vai falar. É um rapazinho baixinho, cabelo branco pra baixo, meio capacetinho. E assim, Luiz, eu não sei se você concorda, mas eu acho que na história dos países, dos esportes, das empresas, das cidades, tem algumas poucas pessoas que conseguem transformar por completo. Por exemplo, Napoleão transformou para sempre a história da Europa. E na Fórmula 1 tem esse rapaz. Você sabe qual era o apelido dele? Não. O Supremo. Você fez então uma boa comparação com o Napoleão, porque Não foi de propósito, mas Bernie Ecclestone, o Supremo. eu diria que falar da Fórmula 1 como um negócio e não estudar o Bernie Ecclestone não dá, é completamente impossível, assim. Ele entra adquirindo a Brabham no começo da década de 70 e olha um mar de oportunidades, ele sendo um empresário apaixonado por Fórmula 1 e automobilismo, mas em primeiro lugar empresário desde os seus 16 anos de idade, que não tem como falar da transformação que a Fórmula 1 viveu, porque foi ele que fez acontecer. E você sabe como começou a história dele na Fórmula 1? Não, Tipo, como começou a história dele no automobilismo? menor ideia. Lá atrás, ele foi um piloto frustrado. Então ele pilotou não só carro como moto, mas ele nunca conseguiu ser o melhor. Então, com 16 anos, ele começou a trabalhar num autódromo que, quando não tinha provas, era um lugar que as pessoas vendiam carros. Ele começou a crescer muito. Ele começou a crescer muito nesse ramo, começou a desenvolver os negócios. E mais ou menos em 57, ele agenciou um amigo que chamava Stewart. Ele começou a agenciar que ele era piloto de Fórmula 1, tinha um baita potencial. Então, em 58, o Stewart morreu. E Bernie resolveu focar só nos seus negócios. E ele só foi ficando mais rico na pessoa física, só foi crescendo, com métodos até estranhos. Tinha gente que falava que na loja dele ele mudava a quilometragem. Ele nunca foi uma pessoa assim, 100% confiável na trajetória. Sempre teve muito mistério ao redor de Bernie. Mas teve uma grande inflexão na vida dele e eu vou ler aqui. Os negócios prosperavam e Bernie ia ficando cada vez mais rico e poderoso. Seus métodos eram duvidosos. Ele tinha fama na rua de mudar a quilometragem dos carros, mas a sua agressividade em fazer negócios era incomparável. Ele tem uma frase que diz muito sobre ele e sobre quem era o Bernie. Ele fala o seguinte: até que eu encontre alguém mais rápido no gatilho, continuarei vivo. Então, nesse período, durante suas andanças, fazendo apostas, ele conhece um piloto muito charmoso, austríaco, chamado Jochen Rindt. E esse aqui é uma figura muito importante. Porque eles começam a ficar tão amigos que, pra você ter ideia, na lua de mel de Jochen, ele foi, obviamente, com a recém-esposa dele, e Bernie foi com a mulher também pra lua de mel.
Isso aí eu não sabia. Eles eram juntos falando de mel do Joking, pra você ver, assim, que nível escroto. Imagina, pô, no seu casamento eu vou na lua de mel. Isso não é uma coisa de louco, né? E na vida do Bernie também, a PF e a PJ sempre foram muito misturadas. E ele se tornou agente de Joking, e a grande mudança da carreira de Joking foi quando ele foi para a Lotus, de Colin Chapman, que a gente tá falando. Então ele se tornou um empresário de Joking, Joking foi para a Lotus, e ele fez um campeonato dos anos, em 1970 incrível. Ele tinha ganho 5 das 9 corridas. E nesse mesmo tempo, Bernie comprou junto de Jochen uma equipe da Fórmula 2, que era a categoria anterior de entrada da Fórmula 1. E aí, algo acontece. Enquanto líder do campeonato, Jochen morre em Monza. A biografia de Bernie é um dos melhores livros autobiográficos que eu já li. Vou deixar aqui nas referências. E ele fala que essa foi a morte que mais afetou ele. Mas diferente da morte de Stewart, isso não fez ele sair da Fórmula 1. Porque ele já tinha uma equipe também. Até que, 1 ou 2 anos depois, aparece uma oportunidade de comprar Brabham. Sabe qual foi o preço que ele pagou? Quanto que ele pagou? 100 mil libras. Sabe quanto isso daria hoje? Menor ideia. 1,8 milhões de libras. Não é possível. E agora sabe quanto custa um time hoje? Umas 50 vezes mais. 1,8 bilhões de libras. Botando bilhões? Bilhões. É a média de um time recente. Então, de certa forma, isso mostra o quanto a Fórmula 1 se valorizou. Foi uma compra de graça, praticamente, naquela época. Obviamente, era de acordo com a lucratividade que era possível naquele momento. Mas essa diferença de preço mostra o que se tornou a Fórmula 1 ao longo do tempo. Essa entrada do Bernie comprando a Brabham em 71 é talvez o ponto de inflexão que os fãs atuais precisam agradecer que ocorreu, porque a partir dali, as percepções de que não faz sentido um campeonato desorganizado, elas vêm à tona. Então, se a gente pensar qualquer outra grande liga que gira tanto recurso quanto a Fórmula 1, como é a Premier League, a NFL, qualquer outro grande campeonato, se você falar para um fã hoje que talvez o time dele não apareça num jogo, ou que o jogo deixa de ser todo sábado, vai ser às vezes um sábado ou outro, às vezes vai ser na terça, às vezes vai ser na quinta. É incompreensível você imaginar uma liga bem organizada com chance de ser uma liga global. E aí é quando tudo começa. É porque, imagina, ele entrou e o Bernie era um vendedor de carro, ele era um empresário. E aí existia uma associação criada por Colin Chapman, porque obviamente os donos de equipe precisavam discutir e conversar. Ele olhou para aquilo ali e falou assim: o que é isso? A gente tem um monte de pessoas que só são apaixonadas e que estão perdendo dinheiro, que não conseguem viver disso, que dá um trabalho gigantesco. Ele era uma figura diferente. Ele era um vendedor de carro. Pô, quem conhece vendedor de carro sabe, essa é uma das figuras mais sagazes que existem. É alguém que sempre tá de olho, sempre tá buscando arbitragens. E o Bernie era essa pessoa. E isso mudou para sempre a história da Fórmula 1, porque ele viu um bando de pessoas desorganizadas que ninguém estava ganhando dinheiro e tudo poderia ser diferente. E acho que nesse momento a Fórmula 1 já estava com a ambição de crescer. O calendário já estava com quase 14 para 16 provas ali na década de 70 para 80. A gente também está num momento em que a televisão está começando a surgir. A gente tem que lembrar, a Copa do Mundo de 70 já teve transmissão, já teve gravação com cor em alguns jogos finais. Então a gente já está falando de uma época em que oportunidades estavam por aparecer. Tem uma passagem da história do Bernie, que isso daí tá na biografia, que ele conversa com Max Mosley, que é uma figura que a gente vai voltar algumas vezes nessa história, depois se tornou presidente da FIA e tudo mais, e ele fala que ele não acredita na sorte que ele tem, porque era um lugar extremamente desorganizado que tinha muito potencial. Então naquele momento ele já tinha essa realização. E uma das coisas que ele falava era assim: eu entendo porque ninguém consegue crescer comercialmente na Fórmula 1. Os times eram rivais não só na pista, mas fora da pista também. Então era um jogo de soma zero. Todo mundo tentava tirar o dinheiro do outro. Ninguém estava pensando em como fazer o esporte crescer como um todo. E aí ele orquestra a criação da FOCA, que é a Formula One Constructors Association, cujo objetivo era organizar os pontos que os times não gostavam, que era o comercial e a logística por trás da Fórmula 1.
Exato. E isso é muito interessante, né? Porque aqui só um parênteses rápido. Imagine o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro de Futebol. Muito do que ele não dá certo é porque os times se consideram rivais fora de campo também. Então, a atitude de um Flamengo, a atitude de um Palmeiras, cada time tá olhando pra si. Ele não tá pensando no esporte como um todo, no futebol. E era o que acontecia naquele momento na Fórmula 1. Todo mundo se achava rival dentro e fora de campo. E dentro e fora da pista, no caso. E essa mentalidade era muito diferente. E aí surge a Foca, que nem você falou. Esse é um dos pontos mais legais que eu acho. Que ele começou em um problema muito cabuloso, que era o problema logístico. Para você que está nos escutando, imagine que Fórmula 1 é um esporte global, acontece todo ano, e com 14 corridas significa que já tinha uma corrida a mais por mês, numa época em que voo e transporte intercontinental era bem mais complicado que hoje em dia. Como é que você leva tudo atrelado ao time para ele conseguir correr, os carros, as pessoas, as peças adicionais, tudo isso? Se hoje a logística de Fórmula 1 é considerada uma das mais complexas do mundo, imagine em 1970. Exato. E como tudo na vida do Bernie, ele falou para os times: eu organizo a logística, mas eu quero uma taxa. Nada de graça. Então ele começou atacando o problema mais difícil para ter um poder sobre a Fórmula 1. Mas esse aqui era muito mais um right to play. O right to win estava em outras coisas, como os direitos comerciais. Exatamente. E um ponto legal de tocar, a gente falou mais cedo que todo mundo tinha prejuízo, né? Os números para vitória, se não me falha a memória, eram na casa das 10 mil libras por circuito. Em menos de uma década, o Bernie multiplicou por 10 a premiação por circuito, o que foi fazendo com que todos os outros construtores olhassem para ele não apenas como a solução logística, mas a solução de vida. Ele tem uma posição, desde aquela época, de herói para muitos deles, assim. Exato. Apesar do caráter questionável que ele poderia ter tido como empresário, ou dos segredos e do misterioso maneira de lidar que ele sempre teve, de soberano e tudo mais, ele foi a pessoa que permitiu que muitos times competissem em todas as corridas e cada vez mais. Porque para pensar, assim, a Foca, de certa forma, era um sindicato. E o Bernie se tornou o líder do sindicato. E ao longo do tempo ele foi incorporando taxas e valores por ele liderar esse sindicato. Então, acho que contextualizando, né, a gente está falando de direitos comerciais. A primeira grande questão foi gerenciar a relação dos circuitos com as equipes. Uhum. Então, cada Grand Prix, quanto ia pagar para cada equipe. Isso era a primeira fonte de receita. E tinha um potencial gigantesco, porque ele era capaz de decidir se um circuito ia acontecer ou não iria acontecer. Ele controlava o calendário da Fórmula 1 nesse momento. E aí a gente começa uma grande confusão que, para quem está nos escutando, acaba sendo também um dos pontos mais sensíveis da história da Fórmula 1, que é a discussão entre quem é que verdadeiramente manda no esporte? Quem regula ou quem controla o dinheiro? E aí a gente começa na briga de política entre a FIA, que controlava o automobilismo, é a Federação Internacional de Automobilismo, e a FOCA, que, através do Bernie, controlava as negociações por trás de cada etapa. Exato, e começou uma briga histórica, porque era basicamente, eram órgãos que eram entidades que precisavam discutir, e a FIA queria ter o controle dos direitos de transmissão, ela queria ter os direitos comerciais. Enquanto isso, o Bernie, enquanto figura que representava o sindicato, falava: não, eu vou controlar. Teve várias idas e voltas, que acabou em um pacto, o famoso Pacto de Concórdia. Vou fazer uma side story muito rápida aqui. Em 76 a gente estava com o Niki Lauda e o James Hunt competindo loucamente por todos os pontos, mas o que eu gostaria de tocar especificamente sobre esse campeonato é que também em 76 a gente teve a primeira transmissão global simultânea ao vivo da Fórmula 1 de uma corrida inteira. Eu não sabia disso. O Bernie negociou especificamente a etapa do Japão, que aconteceu ali em Fuji, e estava chovendo pra caramba, e foi uma corrida absurda entre o James Hunt e o Niki Lauda. E lembrando que
James Hunt era alguém que tinha muito apelo da mídia, né? James Hunt era o galanzão, era o cara que estava sempre ao lado das supermodelos, e era alguém que tinha muito esse apelo. E a história da Fórmula 1, a gente vai falar mais depois, sempre foi uma história de um super-homem e alguém que estava tentando derrubar ele. E no caso era a história de Niki Lauda, que era um austríaco super Caxias, mas alguém que foi um dos maiores pilotos da história, e do outro lado era a figura exatamente contrária. Alguém que era pouco focado, que curtia ir pra noite e que era um piloto extremamente agressivo. Exatamente. E pasmem, hoje a gente fala às vezes em bilhão de visualização, bilhão de usuários. Eles chegaram na maravilhosa audiência global de 30 milhões de pessoas assistindo o GP em 76. 30 milhões só. Que era muito na época, né? Na época, Mas um absurdo. mas hoje no mundo da mídia, do acesso tão fácil, sem fricção, né? Uhum. É curioso isso daí. E isso é muito interessante, porque de certa forma, Bernie já estava enxergando que a grande inflexão da Fórmula 1 seria os direitos de transmissão e seria a televisão. Você conseguir transmitir a Fórmula 1 seria a forma de aumentar a audiência, aumentar a visibilidade e todo o ecossistema ia ganhar mais. Porque você ia ter muito mais patrocínio querendo estar atrelado às equipes. Pegando um gancho do episódio anterior que a gente fez do Sunday Dive, é o controle de distribuição. A pessoa que tem as rédeas da distribuição, ela rege como as coisas vão funcionar. E ele percebeu isso. Qual era a maneira de distribuir a Fórmula 1 no passado, antes da televisão? Era levar pessoas para o estádio, levar pessoas para o autódromo, assistirem, mas existiam inúmeras limitações e complicações. Quando veio a televisão, é um canal de distribuição maravilhoso. O que ele pensou? Eu quero isso para mim. Eu quero. E esse foi o grande ponto e a grande conquista do Pacto de Concórdia, pensando para o Bernie, né? Porque o que é o Pacto de Concórdia? O Pacto de Concórdia, para essa ideia, demorou 13 horas para ser negociado. Foi uma grande confusão na época e mostrou muito o quanto o Bernie é um bom negociador. E você teria que negociar com todos os times, interesses de cada um, e com a FIA. E nesse pacto, o Bernie se tornou o principal responsável dos direitos de transmissão. Exatamente. Eles separaram, então, para você que está nos escutando, a discussão entre quem regulamenta e quem distribui e realiza os eventos de Fórmula 1 e o campeonato de Fórmula 1 e tudo em torno disso, aquela confusão que a gente falou mais cedo de a FIA organiza e regula, ou o Bernie, por fazer todas as negociações de marketing, é quem de fato organiza. O Pacto de Concórdia veio para passar um pente fino nisso e definir quem faz o quê. E eles deixaram claro, a FIA fica com os direitos de regular e o campeonato é dela, porém todos os direitos comerciais seriam negociados, geridos pelo Bernie, e ele seria a pessoa com maior percentual dos resultados também. Exato, ele conseguiu criar uma empresa que hoje é o que é a Formula One Management. Essa empresa, ela tem os direitos comerciais, ela tem uma série de direitos para executar o campeonato da Fórmula 1 dentro das regras da FIA, mas é uma empresa que rege tudo isso. Exatamente. Para fazer um comparativo, seria como se naquele momento exato do tempo, a Premier League, que hoje é considerada a liga mais bem organizada de futebol, ela ainda não tivesse nascido. Todo mundo tivesse orquestrando para o campeonato acontecer, muito bem executado da sua maneira naquele momento do tempo, e aí eles fizessem um acordo que não, a partir de agora vai ter uma liga de fato, essa liga, quem vai organizar vai ser a FIA, quem vai comercializar vai ser o Bernie. E aí tem um detalhe importante aqui, que fica de lembrete, que às vezes as oportunidades aparecem e a gente deixa elas passarem. Os detalhes ninguém nunca sabe, porque o Bernie sempre foi uma pessoa misteriosa e secreta. A galera até brincava que o ônibusinho dele na corrida era o Kremlin. Supostamente ele ofereceu para as equipes comprarem e participarem dessa participação nos lucros das distribuições de televisão. E as equipes disseram não, muito obrigado, não viram isso como uma oportunidade, e ele comprou tudo sozinho, e também foi um dos motivos dele ser considerado o dono da Fórmula 1,
um pouco depois. Ô, Luiz, e você conseguiu achar algum contrato do Pacto de Concórdia na internet? Absolutamente nada. Ele até. A única coisa que eu achei foi um depoimento dele dizendo que ele é totalmente contra o modelo americano de contratos de muitas páginas que ninguém lê e são assinados. Na opinião dele, grandes negócios são feitos em portas fechadas e cumprimentos de mão. Ele tem a tese e ele executava isso. Ele não fazia contrato, mas o aperto de mão dele era o que valia. Pô, isso é irado, né? É irado, Isso é irado, isso é irado. Louco. Isso é irado. Eu tive a oportunidade de conversar com o Geraldo Rodrigues. Geraldo Rodrigues foi o primeiro empresário de Rubinho Barrichello na Fórmula 1 e ele foi o empresário de vários pilotos de Fórmula 1, uma pessoa extremamente relevante até hoje nesse meio do automobilismo, uma das principais figuras. E ele falou sobre o Pacto de Concórdia. Sabe o que ele disse? Falou que o Pacto de Concórdia era algo que ninguém tinha acesso, inclusive os pilotos, porque era algo feito do Bernie com as equipes e às vezes era até uma ferramenta para ter poder e usar de alguma forma. Então você era um piloto, você fez alguma coisa que a pessoa não gostasse, ele falou assim: Luiz, pelo Pacto de Concórdia você tá errado e agora você tá fora da Fórmula 1. Como assim? É tipo uma nova regra invisível É uma nova regra que se adapta à situação, talvez. se adapta à situação. Esse é o Pacto de Concórdia. E ele é sempre renovado, né? Então, para você conseguir fazer isso, você precisa ter um grande negociador e nada melhor que um ex-vendedor de carro para fazer isso. Mas essa época, o Pacto de Concórdia foi assinado em 82. Foi um período incrível da Fórmula 1, né? Foi um período insano. E antes de a gente entrar na história do que aconteceu, um dos dias mais lendários da história da Fórmula 1 aconteceu em 82 também. Você sabe o que foi? Qual? Ele fechou um contrato com a UBU, Europe Broadcast Union, que era basicamente um sindicato, uma grande organizadora de transmissão de televisões públicas em toda a Europa. Então tinha mais de 92 broadcasters dentro desse guarda-chuva. E ele fechou um contrato. E nesse contrato ele garantiu que a Fórmula 1 passasse nos países. E não era assim. Antigamente, no começo das transmissões, o pessoal queria passar a corrida de Mônaco, mas não queria passar a corrida na Suécia. Então eles queriam... Antigamente as televisões passavam os circuitos épicos. Tinha até visto um pouco nessa linha pré esse acordo, então, que eles até às vezes pegavam e cortavam o highlight e passavam apenas o highlight, não passavam a prova. Tinham várias situações assim, né? Nessa época, isso acabou. Ou você passa todos ou você não passa. E teve mais algumas coisas que ele instituiu que foram muito legais, como o horário. Então, você sabe qual o horário na Europa que sempre acontecia a Fórmula 1? 2 da tarde. 2 da tarde. Todo domingo, 2 da tarde, tá lá. Seja lá onde estiver o circuito, 2 da tarde na Europa. Você cria hábito. Você cria o hábito. 2 da tarde, a família vai estar lá, vai assistir a Fórmula 1. E agora a Fórmula 1 vai estar sempre na TV. E quando você está sempre na TV, o que acontece? Você ganha fãs. Você ganha fãs, você aumenta views. E qual outro jeito de ganhar fãs? Tendo campeonatos épicos, tendo pilotos incríveis. E a era dos anos 80 da Fórmula 1 é essa era. A gente teve Nelson Piquet, Alain Prost, Niki Lauda, Nigel Mansell, Ayrton Senna do Brasil e vários outros. Foi uma época mágica da Fórmula 1, foi uma época de uma disputa insana. Anos áureos, assim. Anos áureos, foi a época que o pessoal, acho que formou tantos apaixonados, e eu aposto na audiência, tem gente escutando aqui, mas foi uma época incrível, uma época de mudanças de campeonatos hiper mega disputados. Tinha campeonatos que tinha 4 pilotos disputando o título. Isso que você acabou de descrever, 4 pilotos competindo pelo campeonato, às vezes de equipes diferentes, é algo que hoje é inimaginável pra gente, sabe? A gente teve campeonatos até ali 70 para 80, em que das 14 corridas do ano teve 10 vencedores diferentes. É uma realidade completamente distinta. E tem uns pontos curiosos, porque, de certa forma, você pega o gap de segundos, hoje é muito menor do que era naquela época. Mas, de certa forma, as corridas eram muito mais imprevisíveis, porque os carros eles eram menos confiáveis. Então, o carro quebrava, alguém batia, acontecia muito mais coisas, assim, era muito mais imprevisível. Hoje em dia, com a tecnologia, cada milissegundo é controlado pelos engenheiros. E outra coisa, a possibilidade de fazer inovações tecnológicas também era mais relevante. E acho que é muito importante descrever que foi nessa transição dos 70 para o começo dos 80 em que as duas coisas aconteceram. TV passou a ser o broadcast de toda a corrida e a participação de todas as equipes também era obrigatória em todas as corridas.
E aí, de repente, você de fato criou um esporte. Sabe quanto aumentou a audiência da Fórmula 1 nos anos 80? Na menor ideia. 5 vezes. É um crescimento que, de fato, transcende a imaginação da rodada anterior, assim. Porque aí você fica pensando, com 5 vezes mais gente assistindo, o canhão de visualização para todos os envolvidos é muito maior. E o que tende a aumentar com isso? Com certeza, a receita, né? Money follows attention. Se hoje é assim, naquela época, imagina se você tivesse uma equipe, o que você achava que o Bernie era? Cara, ele era um presidente que fez a prosperidade acontecer. Todo mundo começou a ganhar dinheiro naquela época. Equipe, piloto, patrocinador começou a aumentar o poder da sua marca. Então todo mundo ganhou dinheiro. Então Bernie só foi se tornando mais importante, controlando mais. Mais e mais e mais e mais. E com business criado no império de segredos. Para fechar essa parte da importância desse acordo de televisão, muito bem orquestrado por ele, vamos fazer uma rápida menção aqui ao Colin Chapman, que foi uma das primeiras pessoas a inventar o patrocínio no carro de Fórmula 1. E cada corrida era um patrocinador diferente, para cada time era um patrocinador diferente, e para a Fórmula 1 em si, cada etapa tinha patrocínios diferentes. O Bernie também aproveitou toda essa confusão que acontecia para passar a negociar o conjunto de patrocínios e patrocinadores, o patrocinador da Fórmula 1 como um todo, e claro, ele fez algo brilhante, que talvez tenha sido uma das maiores armadilhas para a FIA e para todas as equipes, que foi, ele fechou o valor que a Fórmula 1 ganhava por aparecer na TV super baixo. Porque ele viu que o dinheiro de verdade, naquele momento do tempo, não poderia vir dali, mas viria dos patrocinadores que iam passar a ter gente olhando para eles todo domingo, 2 da tarde do horário europeu. E aí entra o segundo deal, que eu acho que mostra muito o quanto ele era um visionário, que foi em 87. Sabe o que ele fez com a EBU? Ele jogou fora, falou assim, olha, eu não quero renovar isso aqui. E ele criou a própria empresa que fazia a transmissão. E ele negociava diretamente com as televisões de cada país. Ele negociava diretamente. O público já estava formado, então os países queriam acompanhar o campeonato. O campeonato, ali em 87, que você falou, eu estava com 16 corridas. Então a gente estava ali uma corrida a cada 3 semanas. Maior parte dos circuitos continuava na Europa, ou seja, a Europa inteira queria prestar atenção no que estava acontecendo. Já estava com o horário fixado na cabeça do público e todo mundo já tinha se acostumado nos últimos 5 anos a, de tarde, domingo, assistir a Fórmula 1. E aí ele verticaliza. Fala assim, agora sou eu que faço. E eu negocio diretamente. E ele começa a ganhar mais dinheiro em cima disso. E ele vai verticalizando. E o campeonato no seu auge. E ele sempre priorizou muito tanto as grandes equipes como os grandes pilotos. Para quem está nos escutando, até esse segundo acordo de 87, o Bernie ainda era dono de uma equipe. Ele era dono do esporte, basicamente, da liga e de uma equipe. E aí foi ali em 87 que ele abre mão de ser dono da equipe e repara e fala assim, não, peraí, tá na hora de focar só no que tá realmente alavancando meus recursos e vamos deixar o campeonato para os demais. A biografia de Bernie Ecclestone se chama Não Sou um Anjo. E todo o império dele começou basicamente através do controle da logística. Porque imagina só a complexidade que é mover carros, peças, câmeras, equipes por todo o mundo. E Bernie começou sendo essa entidade central que organizava. Obviamente o processo era manual, era muito complexo, mas o fato de ter uma organização fazendo isso facilitava demais. E hoje, 50 anos depois, a maior parte das empresas, mesmo lidando com a menor complexidade de logística, ainda opera com processos manuais e ineficientes. Hoje dá para ter uma logística, especialmente de viagens, muito mais fluida e automática. Você tem soluções como OnFly, que através de tecnologia simplifica toda a logística de viagens, emissão de passagens, hospedagens, reembolsos, tudo em um único sistema e feito de forma automática. É como você ter um Bernie Ecclestone na sua operação, só que muito mais simpático, muito mais rápido e 100% digital. Então conheça o OnFly, uma tecnologia brasileira para quem não quer perder tempo. Acesse onfly.com.br ou acesse o link que eu vou deixar na descrição. Você sabe quem deu o único título da equipe dele? Não. Nelson Piquet, Nelson Piquet? pilotando a Brabham, Caramba. que era a equipe do Bernie. Verdade. Nelson Piquet deu o único título. Caramba, não tinha feito essa conexão nas coisas que eu li, meu Deus. Nelson Piquet perdeu o primeiro título
E as pessoas que trabalham com Fórmula 1, elas falam e relatam naquela época de que o Bernie realmente, ele estava em cada detalhe. Nada, nada acontecia sem o Bernie estar envolvido. Nenhum patrocínio para a empresa, nenhuma renovação de piloto, mas faltava uma coisa para ele ter e ele controlar por completo a Fórmula 1. O que é? Não sei. A FIA, a regulação. Fato. E em 91, salvo engano, foi 92, o ex-advogado dele, Max Mosley, que eu falei lá em 71 que ele falou, se tornou o presidente da FIA. Nesse momento, a Fórmula 1 é dele, até a regulação é dele. A década de 90 e o auge, na minha interpretação, né, do poder do Bernie, ela também vem com um dos auges da Fórmula 1 e da competitividade, que foi ali, final dos 80. Teve o acordo de 87, que foi quando ele fundou a Formula One Management, né? Mudou a maneira de fazer a distribuição de televisão e coincidiu com o maravilhoso Ayrton Senna começando a brilhar e competir com o Prost, que até então era considerado o professor dentre os pilotos. O cara era um... É o apelido dele, né, o professor. Uhum. É o professor. Ele era um monstro nas pistas, e aí, em 91, a competitividade e todo mundo vidrado pelos campeonatos, porque tava, assim, um absurdo de qualidade de entretenimento e todo mundo apaixonado pelos grandes pilotos que estavam competindo na época. As pessoas têm noção do que foi Ayrton Senna. Mas pro Bernie era perfeito. Para você conseguir capturar mais audiência, você ter figuras. Porque qualquer esporte, no fim do dia, ele é um entretenimento. Qualquer esporte é entretenimento. Você tem uma figura charmosa, inteligente, carismático. Uma pessoa que as pessoas realmente gostavam de Ayrton Senna. E extremamente agressivo nas pistas. E a Fórmula 1 e o Bernie, todo mundo teve interesse em aumentar, em catalisar ainda mais a persona Ayrton Senna. E catalisar essa rivalidade com o Prost. Ayrton Senna, ele não é uma pessoa que ele é idolatrada só no Brasil. Ele é idolatrado no mundo todo. No Japão, o Ayrton Senna é Deus. Então ele foi essa figura que ajudou a catalisar e levar a imagem da Fórmula 1. E algumas pessoas colocam o Ayrton como a primeira estrela global que a Fórmula 1 fez para as proporções dos anos 90, né? E ele foi, assim, como piloto, muita gente ainda coloca, talvez ele como um dos melhores que já existiu, de todos os tempos. Aquela famosa discussão que em todo esporte tem, mas na época o carro era diferente, se fosse com o carro de hoje ninguém sabe o que ia acontecer, mas um fato era, quando chovia, era quase uma obra de arte ver o que o Senna fazia na pista. Mas nem tudo acontece como a gente gostaria, né? E depois de 8 anos sem nenhum incidente significativo na Fórmula 1, a gente tem em 94 o final de semana mais trágico, talvez, para o Brasil, com certeza, atrelado ao esporte, mas talvez um dos mais trágicos da história do esporte, que foi 2 fatalidades em Imola e uma delas do Ayrton Senna. Cara, o Geraldo, ele me mostrou uma foto daquele final de semana. Tem uma foto que tá ele, o Rubinho e o Ayrton. E ele fala, olha o peso dessa foto. O Rubinho, na sexta-feira, ele teve uma batida que foi muito forte. Foi muito assustadora. Ele quebrou o nariz. E nessa foto, o Rubinho já tava com o nariz quebrado. E ele fala assim, olha as expressões. Foi algo que... Ele fala assim, o clima tava pesado. Alguma coisa ia acontecer. O clima tava muito tenso. Imola sempre foi um lugar muito sensível, assim, de dificuldade. E o final de semana teve uma primeira tragédia que chocou todo mundo, que foi a morte do Ratzenberger, que já deveria ter paralisado tudo. Mas o que acaba acontecendo quando você tem a força da televisão e de tudo por trás de um evento muito esperado e que gira muito dinheiro em torno dele? A máquina não pode parar. Foi assim lá atrás com o James Hunt e o Niki Lauda, a máquina não pode parar. Apesar dos riscos, apesar de tudo, e em inúmeros momentos da história, pessoas falando da segurança, e nesse final de semana não foi diferente. As pessoas falaram, vamos parar por aqui. Não acontecia nada desse tipo de coisa há 8 anos. Optaram por continuar. E aí, naquele domingo, infelizmente, o Ayrton Senna também veio a falecer num acidente de carro em Imola. E tem algumas coisas, assim, tem algumas histórias. Uma é, ele tava pilotando a Williams. E a Williams,
no campeonato anterior, se não me engano, o Prost ganhou, pilotando ela. Ele era o grande carro. E toda vez na Fórmula 1 que você tem um grande carro dominando, provavelmente vai existir uma mudança de regulação. Porque, de certa forma, equipara todo mundo de novo. E teve uma mudança de regulação. Então, muito se fala que o carro não conseguiu se adaptar para outro ano para performar. E o Senna foi um piloto que teve momentos durante sua carreira que defendeu a segurança e que tentou provocar assim, melhorias para que o piloto tivesse mais protegido. E acho que daí um ponto que catalisou mudanças na Fórmula 1, com certeza, né, depois dessa corrida, o Max Mosley, que estava responsável pela FIA, pela FIA, se colocou numa posição de muita pressão de como garantir que nada daquele jeito se repetisse. A gente teve a morte de um dos maiores astros da história do esporte naquele final de semana, e nos anos subsequentes, assim, até o começo dos anos 2000, o Max Mosley fez uma revolução de segurança no esporte. A gente teve de formalização do safety car, que hoje em dia a gente vê continuamente. Não tinha safety car antes? Não, o safety car vem oficialmente em todas as provas e oficial em 96. Então ainda levou um tempo ali para eles definirem como eles iam proteger os pilotos cada vez mais, porque ninguém assiste a corrida para ver o que aconteceu em 94 ou em muitos anos anteriores. Na nossa vida a gente era novo, eu não tinha nascido ainda, você devia ter 2 anos. Eu não, eu nasci alguns meses depois, nasci no final de 94. E é muito louco quando você fala com quem acompanhava, tipo nossos pais. Não sei o que seu pai fala desse momento, mas meu pai conta como se fosse um dos piores dias Sim. da vida. Todo mundo estava acompanhando e muita gente perdeu o amor à Fórmula 1 depois daquilo. Meu pai nasceu em 1949, então ele viu a Fórmula 1 crescer na televisão, já como um adulto. Ele sempre gostou de automobilismo, então ele fala que ele e o Brasil ficaram de luto de verdade, assim. A gente perdeu um dos maiores heróis brasileiros até então, sabe? O Brasil, na minha cabeça, teve alguns atletas que chegaram no patamar que o Senna estava naquele momento. O Pelé foi um deles, o Senna talvez o segundo, que eram brasileiros que eram reconhecidos em qualquer lugar do mundo naquele momento, sabe? E perdê-lo com certeza foi assim, uma tragédia nacional. Primeiro, a morte do Senna gerou uma inflexão no esporte em prol da segurança dos pilotos. Então isso mudou para sempre. Acho que foram 20 anos, se não me engano, sem morte de algum piloto em pista. Do outro lado, sabe uma das estatísticas mais bizarras que eu achei? Qual? A audiência aumentou depois. Caramba! A audiência da Fórmula 1 aumentou depois da morte do Senna no mundo. Por algumas razões, na minha visão. Uma delas é muita atenção da mídia sobre o esporte. Então, de certa forma, as pessoas ficaram curiosas para ver. Sim. Então a audiência aumentou ainda nos anos seguintes. E aí veio a figura do Schumacher. Ainda teve algum nível teve disputas, teve muita coisa que aconteceu. Foram campeonatos bem legais os anos seguintes. Com a ascensão desse alemão, que era uma máquina de vencer, primeiro pela Benetton, depois pela Ferrari. E os negócios iam bem, obrigado. Assim, o Bernie até tentou fazer a IPO. O Bernie tentou fazer o IPO da Fórmula 1. E por que ele não conseguiu? Pô, porque era... Primeiro, porque ninguém conseguia entender de onde vinha e você não tinha nenhum nível de governança corporativa para fazer IPO. Tem o lado bom que foi isso, garantiu que ele enriquecesse de uma maneira que até hoje ninguém sabe exatamente quanto dinheiro ele tem. Mas tem o lado ruim que é isso, quer fazer IPO? Legal, cadê os documentos? Cadê a organização? Cara, era uma coisa de louco, assim. Ele tentando fazer o IPO, ele conversando com os banqueiros, e era uma confusão societária misturada com evasão fiscal. E no final, sabe quem se tornou a dona da Fórmula 1? Quem? Slavica Ecclestone, que era a esposa dele. Então ela era dona da Fórmula 1 no papel. Então, assim, toda essa confusão fez com que esse IPO não acontecesse, mas ele conseguiu levantar capital para o business. Uhum. Então ele começou a levantar capital para a Fórmula 1 Management. A gente termina ali os anos 90, foram de mais ou menos 17 corridas ali entre 94 e 90 por ano. Para abrir os anos 2000 para até 2010 a gente chegar perto de 20 corridas por ano, entre 19 e 20. Mas tem uma confusão antes disso que eu queria falar no episódio. Não sei se você já tá pensando qual é que eu vou falar. Não. E que envolve muito Bernie também.
Pode falar. A confusão das empresas de tabaco. E sabe quanto as empresas de tabaco gastaram na Fórmula 1 até 2010 por aí? Nossa, acho que no bilhão. 4,5 bilhões de dólares. Nossa, mano, não fazia ideia que era tanto, sabia que era muito. 4,5. Assim, a história da Fórmula 1, de certa forma, também é a história da indústria de tabaco. Então, eu tenho uma opinião meio polêmica, assim. Você olha tudo que acontece das bets hoje no futebol, eu acho que a gente tem um precedente perigoso na história da Fórmula 1. Acendeu muito a Fórmula 1 com essas empresas de tabaco. E ali, mais ou menos em 1997, 98, a União Europeia instituiu uma regra para abolir patrocínio de empresas de tabaco. E nesse momento, Bernie ficou incrédulo. Por quê? Porque o negócio inteiro da Fórmula 1 roda em cima de patrocínios. E o maior patrocinador teria que sair da Fórmula 1. Então ele tentou fazer diversos acordos para que tivesse um phase-out ao longo do tempo. Porque senão a Fórmula 1 tinha realmente o perigo de implodir. Ou de abaixar num número gigantesco o orçamento. E aí ele fez uma doação muito perigosa na época. Você sabe qual foi? Não. Fez uma doação para Tony Blair, primeiro-ministro britânico. E Ecclestone sempre foi alguém muito vinculado com o Partido Conservador na Inglaterra. O Tony Blair, ele era o maior candidato do Partido Trabalhista. E Bernie fez uma doação de 1 milhão de libras. Caramba. Em troca dessa doação, teoricamente, era um apoio dentro da União Europeia para existir esse phase-out. Então essa foi uma década de polêmicas, assim, porque a União Europeia já estava incomodada com algumas coisas, assim, da Fórmula 1 e da FIA, e foi mais ou menos nessa época também que eles começaram a investigar e a questionar como que a reguladora lucrava em cima do esporte que ela regulava e que ela proibia que tivessem outros campeonatos. E foi mais ou menos nesse período do tempo que a FIA acabou se mudando para a Suíça para não ter mais que lidar com acordos atrelados à União Europeia e tentar fugir um pouco dessa burocracia. E o acordo final para encerrar as confusões com a União Europeia foi abrir mão da sua participação, que eles ainda tinham em torno de 30% dos direitos de comercialização, de transmissão e organização da Fórmula 1 em si como liga, né, e como empresa. E quem é que adquiriu esse poder todo? Bernie? Exatamente. Da mesma forma como ele tinha feito alguns anos antes, ele abriu a princípio para as equipes e perguntou: alguém quer comprar comigo? E eles novamente falaram o quê? Não, muito obrigado, tá tudo certo. Óbvio. Dizem as más línguas que não foi bem assim, mas que os acordos já estavam fechados quando ele perguntou se alguém queria. Mas o fato é, ele passou a ter 99% dos direitos de comercialização. Imagine se ele perdesse os 4,5 bi que você comentou mais cedo. E era 99% dos direitos que ficavam pela FIA e para a empresa dele, né, o Formula Management. Ainda tinha a parcela que ia direto para as equipes. Mas o nível de controle que ele tinha era assustador, assim. Cada contrato, como eu falei, era controlado. Cada momento era controlado por ele. A transmissão, o Geraldo contou mais uma história legal, assim, que foi no momento que ele estava na pista e o Rubinho Barrichello estava com uma câmera de filmar. As câmeras VHS, eu acho que chama, né? Uhum. Enquanto o Rubinho com a VHS, chegou um segurança, tirou. Você não pode filmar aqui, você não tem direito. Então, era realmente uma empresa tocada no máximo de controle. Tudo passava por ele. A gente já começa a ver características que vão contra o mundo que a gente vive hoje, né? Você já pensou se você, como participante do esporte, aí é mais insano ainda, mas como fã, não poder gravar o seu esporte predileto? Imagina, hoje em dia, você chega, faz o quê quando você chega numa etapa de Fórmula 1? Posta um stories, talvez, compartilhando que você tá lá, com quem você foi. É uma super experiência. E não vislumbrar que esse controle poderia ser uma armadilha é uma característica muito pessoal que sempre perseguiu ele, e ele sempre foi desse jeito. Tanto que os acordos sempre eram de portas fechadas, tudo era sempre muito escondido, mas a gente chega aí nos anos 2000. Luiz, eu acho que sempre existe um sinal muito perigoso para as empresas. Quando o fundador resolve vender uma parcela relevante. E a gente precisa lembrar quem ele é um cara extremamente controlador. No momento que ele resolve fazer um IPO e abrir mão da sua participação, do controle, já é um sinal de que ele quer cash out, e ele quer talvez, obviamente, continuar tocando, mas ele quer garantir um dinheiro. No final, ele não conseguiu fazer o IPO,
dado toda a bagunça corporativa da governança, mas ele vendeu. Ele vendeu 50% da Fórmula 1 para a AMTV por 1,65 bilhões de dólares, 2001. Então, ou seja, ele já começou a compartilhar o controle. Sabe o que aconteceu com essa empresa depois? O quê? Ela quebrou. Começou um momento que ele teve vários sócios, porque essa participação acabou sendo vendida algumas vezes. Nessa época, começo dos anos 2000, a gente falou que no decorrer da história faltou dinheiro na Fórmula 1 em muitos momentos. Faltava dinheiro para o piloto, faltava dinheiro para a equipe, faltava dinheiro para todo mundo. E o Bernie foi a pessoa, a figura que mudou de todo mundo no prejuízo para todo mundo ganhando, principalmente ele. Cara, em 2000, a gente tem alguns contratos estratosféricos. Uma das primeiros, diria que multimilionários surgiu, que foi o Schumacher. Schumacher fechou um contrato estimado em 500 milhões de dólares em 5 anos com a Ferrari. Cara, para vocês terem ideia, o piloto, em muitos anos anteriores, tinha que pagar para correr, inclusive na Fórmula 1. Aqui nos anos 2000, a gente já estava falando, obviamente, de pilotos que ganhavam salário, mas, assim, um iniciante, que nem o Bortoleto, por exemplo, hoje em dia, que já corre super bem, nessa época dos anos 2000 ganhava 200 mil por ano. O Schumacher, neste mesmo tempo, estava ganhando entre 80 e 100 milhões de dólares por ano. Então, o dinheiro estava, assim, pulsando em todos os lugares. Tem um momento que o Bernie começa a reclamar. Nesse livro aqui, The Formula, baita livro, tem uma parte muito legal que é sobre em 2005. Vou ler aqui, tá? Estávamos em Londres em 2005 quando Bernie Ecclestone sentou para almoçar com Donald Mackenzie, cofundador de uma firma de private equity chamada CVC Capital Partners. Bernie estava lá para dizer a Mackenzie tudo sobre o negócio da Fórmula 1. Especificamente, ele queria dizer que era um desastre de sangue. Os times pediam mais dinheiro, a expansão para os Estados Unidos não dava certo e sobrava menos lucro. Mas o que Mackenzie viu naquele momento era uma oportunidade. Fórmula 1 era um ativo que o pessoal chama de distressed. Estava sob estresse, mas que tinha um potencial gigantesco. E ali, naquele momento, 60% da Fórmula 1 foi vendida para a CVC. Eu comentei antes, né, que teve alguns parceiros que compravam. O CVC meio que foi o grande parceiro que comprou 60% por 2 bilhões de dólares. E isso foi, eles fecharam o deal em 2006. Quem vai lembrar do que aconteceu em 2008 com a Lehman Brothers? Cara, isso repercutiu no mundo inteiro e também repercutiu na Fórmula 1. A crise global de 2008 quebrou desde sócios da Fórmula 1 até equipes da Fórmula 1. Exato. A gente teve em 2008, acho que o caso mais marcante foi a saída da Honda. A Honda vendeu o time de Fórmula 1 dela por 1 libra. 1 libra. Foi um valor Qual ano? em 2008. E você sabe o que aconteceu antes? Não. Para mostrar um pouco como a Fórmula 1 também estava perdendo um pouco do seu encanto. Primeiro teve o Spygate. Spygate foi um escândalo, porque a McLaren basicamente roubou os segredos da Ferrari. Tudo isso foi descoberto porque a esposa do cara da McLaren que roubou os segredos, ela foi fazer uma cópia no interior da Inglaterra. E o cara, que era dono da copiadora, viu e denunciou. E em 2007 teve o Crashgate, que envolvendo Nelson Piquet, que foi abatida de propósito em Singapura para que voltasse a ter o pitch de largada e Alonso tivesse uma chance. Ele acabou ganhando a corrida e prejudicou muito Felipe Massa. Então estava caindo um pouco em desencantamento a Fórmula 1. E apesar do desencantamento, até 2005 a audiência estava crescente. E pela primeira vez, num ciclo de 2 anos, que foi de 9 para 10, a gente tem queda nos telespectadores. Então, isso que você está compartilhando não era só no dinheiro, não era só na crise global que acabou acontecendo em 2008, mas também era nisso do entretenimento. As pessoas estavam gostando menos do esporte. E porque parar pra pensar, né? O que a gente tinha em 2010 que a gente não tinha nos anos 90? Redes sociais. Redes sociais, internet. E sabe o que o Bernie falava sobre a internet? O quê? Eu não entendo nada e eu não tenho o menor interesse em saber. O visionário
que percebeu contratos de televisão como a alavanca de catapultar o esporte dele e os lucros que ele poderia ter, olhou pro equivalente da televisão na nossa geração e falou, não, muito obrigado. O que todos os outros na época dele falaram, e ele olhou e pensou, meu Deus, eles não estão enxergando. Ele foi lá e disse, não, muito obrigado. Sucesso passado não representa sucesso futuro. E nesse caso especificamente isso é muito claro. Ele falou, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí pra expansão de público também. Um dos grandes públicos que nunca incorporou a Fórmula 1 foi o público americano. E todas as vezes que a Fórmula 1 tentava se expandir para os Estados Unidos, eram fracassos atrás de fracassos. O americano continuou não se importando com a Fórmula 1. E nessa linha tem uma gravação do Bernie falando sobre um público que é fundamental hoje para todas as marcas, que são os jovens. Ele tem um depoimento clássico que ele dá numa entrevista que ele fala com essas palavras. Estou tentando falar exatamente com as que ele escolheu. Os jovens não me interessam porque eles não têm dinheiro para comprar um ingresso de Fórmula 1. Imagina a falta de visão que naquele momento... É fácil falar dos outros e falar olhando para trás, né? Mas que ele deixou de ter, a oportunidade que ele deixou na mesa quando ele não viu a internet da mesma forma como ele viu a televisão nos anos 70. E o produto da Fórmula 1 continuava a piorar ano após ano. Tem uma passagem, até do livro The Fórmula, que é bem interessante, que ele fala do organizador da corrida de Silverstone. Lembrando, Silverstone foi a primeira corrida de Fórmula 1 da história, o circuito mais tradicional. E sabe o que o organizador falou? O quê? Eu não consigo vender ingressos para um produto de merda. Foi quem basicamente iniciou o campeonato e 50 anos depois tá falando uma coisa assim. Por quê? Porque o campeonato perdeu um pouco da sua essência. Até os anos de domínio ali de Vettel, na Red Bull. Mas o entretenimento, que sempre foi a alma da Fórmula 1, acabou perdendo encanto. Porque, de certa forma, é a história da mídia. A gente tem muito mais acesso a outras formas. E todos os segredos da Fórmula 1, de como os times funcionam, tudo isso acabou sendo não visto mais como uma feature, mas como um bug, talvez. E acho que essa década de 2005, que foi quando eles negociaram com a CVC, até 2015, esses 10 anos foram o caos interno geracional de a nova geração, seja de executivos, seja de fãs, seja de tudo, surgindo e querendo mudança e demandando mudança e reclamando através de, às vezes, não assistir os grandes prêmios e deixando de acompanhar as corridas, apesar de ainda quererem acompanhar o esporte. E o Bernie sem conseguir entender exatamente o que estava acontecendo. Exatamente isso. Eu sinto muito, assim, a gente teve o primeiro arco que a gente falou mais cedo, que foi antes dele chegar e ele botar ordem na casa. As corridas não tinham todas as participações, toda aquela confusão que a gente falou mais cedo. E aí tem a era dele, que claramente foi orquestrar o campeonato adequadamente, fazer tudo funcionar, detalhe por detalhe, patrocínio, televisão, mil maravilhas. Mas ele não se preparou e não quis se preparar para essa nova mudança. E essa década de 5 a 15, eu acho que a Fórmula 1 e tão mal também é um pouco isso. Ele não entender como se adaptar e ainda ter todo o poder. Porque apesar de ter vendido grandes percentuais, a operação, tudo ainda era dele. Era dele. Você já foi para uma corrida de Fórmula 1? Já. Eu fui, acho que em 2008. Coincidentemente, eu fui em 2014, um pouquinho antes desse final dessa década. Sim, eu estava fazendo intercâmbio e fui em Nürburgring, inclusive. Claro que no circuito novo, né? O antigo, muitas décadas atrás, já tinha paralisado. Mas foi bem marcante, porque o Felipe Massa, na segunda volta, se não me engano, rodou e saiu da corrida. E a gente estava ansioso para ver, porque ele estava numa fase boa. Enfim, e aí lá se foi o brasileiro. O meu exemplo, e acho que os grandes fãs de Fórmula 1 vão me chamar de modinha agora. Eu fui ali em 2008 e depois eu não fui mais. Assim, agora eu tenho mais interesse em voltar e
porque, de certa forma, era a minha geração que eles não conseguiram cativar ao longo do tempo. E aí que vem a grande mudança em um dos maiores cases da história dos esportes, de investimento em esportes, que aconteceu com a Fórmula 1, que foi a entrada da Livre Mídia. A Liberty Media entrou em 2017 e comprou a Fórmula 1. Isso, pra mim, é a verdadeira mudança geracional que aconteceu pela segunda vez no esporte. O canal de distribuição estava para mudar. Claro que televisão ainda é importante, nunca vai deixar de ser importante, mas não é mais na televisão que você constrói marca. As pessoas não estão mais o tempo inteiro na televisão, elas estão o tempo inteiro aonde? Nas redes sociais. É lá que você cria conexões. E essa transição destravou total e absolutamente a maneira que a Fórmula 1 se comunicava com seus fãs. Sim, total. A Fórmula 1, de certa forma, ele tirou o capacete dos pilotos e enquanto no momento que todo mundo só monetizava naquele momento da corrida, agora não. Todo momento é possível, porque são marcas fortes, são pessoas fortes. E a Liberty Media teve esse grande valor. E é curiosa até a história da Liberty Media, não sei se você sabe. Não conheço. A Liberty Media ela começou como um spin-off da TCI. TCI era a maior plataforma de TV a cabo dos Estados Unidos, lá nos anos 90. E toda a visão do Malone era: agora que a infraestrutura de televisão, de internet está sendo posta, o maior valor vai estar no conteúdo, vai estar na mídia. E por isso que começou a Liberty Media. Caramba, visionário. Visionário, sem dúvida alguma. E era essa a visão da Fórmula 1. A Fórmula 1, ela merece mais uma vez ser vista como uma plataforma de entretenimento, um drama televisivo, só que do século XXI. Assim como o Bernie teve todo o papel e toda a genialidade de fazer isso nos anos 80, 90, era preciso replicar esse playbook, mas adaptado ao mundo de hoje. Porque é totalmente diferente o mundo de hoje do mundo do passado. Não, totalmente. E você vê isso nas primeiras medidas que eles começaram a fazer. É claro que a Liberty Media foi fazendo algumas mudanças com um pouco mais de calma, mas se você pegar o YouTube, Twitter e Instagram da Fórmula 1, os perfis oficiais, em 2015, e você comparar ano a ano quantos posts eles faziam entre corridas e durante uma corrida, o número multiplica por 2, aí multiplica de novo por 4, aí multiplica de novo por mais algumas vezes. Até hoje, eles, na época, faziam um post entre cada corrida e, às vezes, um post por corrida. Pós-Liberty Media, eles chegam a fazer 30 posts durante uma corrida. É um negócio, assim, mudou claramente a visão de presença online, presença digital e, claro, também veio junto com eles as histórias. Vieram filmes, vieram seriados e um grande ponto que, na minha opinião, foi o que trouxe muitos fãs para o mundo do esporte de automobilismo, que foi o Drive to Survive. Então, parando assim para refletir, a gente fala que a Liberty Media conseguiu transformar em alguns aspectos. Primeiro, uma nova forma de comunicação via internet. E isso vem da forma como você falou, redes sociais, série, filme agora na Fórmula 1 que está batendo todos os recordes. E o segundo ponto é a expansão do público, especialmente nos Estados Unidos, que é um público gigantesco, muito consumidor, que agora está acompanhando a Fórmula 1 e nunca acompanhou na vida. Então a Liberty Media, de certa forma, a gente pode colocar a revolução nessas duas caixinhas. Com certeza. O consumo, junto com essa atenção que vem cada vez maior e de um leque cada vez maior de público, vem o valor agregado aos patrocinadores. Hoje, a gente não pode esquecer que lá atrás, o que fez o Bernie muito rico foi ter fechado um grande contrato de distribuição para toda a Europa por um preço muito baixo, mas que permitiria os patrocinadores ganharem muito mais dinheiro porque muito mais gente prestaria atenção no esporte. Essa foi a lógica dele no primeiro grande contrato de TV que a gente falou mais cedo. Aí depois ele verticalizou isso para ele ganhar mais dinheiro. Nesse momento que a Liberty Media falou foi assim: quer dizer que eu tenho canais de distribuição gratuitos que muitas pessoas adorariam consumir, que é rede social, YouTube e todos os outros canais de rede social possíveis. Por que raios eu não vou utilizar isso? Eu preciso estar mais presente em todos os lugares possíveis para que os meus patrocinadores vejam mais valor na Fórmula 1 e a gente possa aproveitar isso também. É exatamente nesse ponto eu perguntei para as pessoas que eu conversei envolvidas no business da Fórmula 1 sobre: mas e aí? Vocês realmente está rodando mais dinheiro vis-à-vis do que era 20 anos?
E a resposta de todo mundo, invariavelmente, é muito mais. Muito mais dinheiro. Talvez a paixão do brasileiro era diferente, mas hoje em dia você tem muito mais. E esse foi o grande benefício. Ele tirou o capacete do piloto. E, por exemplo, a gente falou do Drive to Survive. O Drive to Survive fez com que a gente se importasse com o nono colocado das corridas. A atenção inteira era no número 1, no número 2, ou na equipe 1, 2. Agora não, todo mundo importa ali. Então, da pessoa que tá em 12º lugar, ela tem uma história, e essa história tá sendo contada. E o Drive to Survive talvez seja o grande caso de série drivando conteúdo e relevância pra alguém. Tipo, e eles começaram em 2019, o Drive to Survive. E eles também, acho que é Nelson Rodrigues fala, sem sorte você não atravessa a rua. Sabe quando foi lançada a segunda temporada do Drive to Survive? Quando? Final de fevereiro de 2020. No momento do quê? Pandemia. Covid. Todo mundo em casa, todo mundo preso. E acontece o quê? Essa baita série. E isso ajudou muito a crescer o Drive to Survive. Só que ajudou muito a crescer a série. E qual foi o primeiro esporte que voltou depois da pandemia? Fórmula 1. Fórmula 1. Você consegue ter distância entre os pilotos. Você consegue fazer de uma forma safe. Então, assim, tudo da Liberty Media, ela pode ser comprovada de diferentes formas, que a gente pode falar que esse caso é um sucesso. Um é o valor de mercado. A ação da Liberty Media triplicou desde que ela comprou. Tem muito a ver também com o público americano crescer. A gente sabe que em todas as plataformas de rede social, o público mais consumidor é o que mais vale. E o público americano tem alto poder aquisitivo, tem muito recurso e é super consumidor. E desde 2019, muito por conta do Drive to Survive, mas a audiência nos Estados Unidos cresce em torno de 40% por ano. É um crescimento insano. É muito grande. Eu tava falando com um amigo meu, Raul Dagi. Ele estudou em Stanford. E eu liguei pra ele, que ele é um dos caras mais fascinados de Fórmula 1 que eu conheço. E eu liguei pra escutar as opiniões dele e tudo mais. E ele falou assim, cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu ia assistir uma corrida de Fórmula 1, ninguém tava nem aí. Todo mundo vai assistir Fórmula 1, beleza. Das últimas vezes, assim, o pessoal se marcando pra assistir Fórmula 1. Pra você ver como a penetração foi grande no público americano e o quanto isso importa. É só ver o quanto o calendário se expandiu pra lá, né? Agora a gente tem Miami, a gente tem Las Vegas, que por acaso é o único circuito que também é operado pela Liberty Media, e tem alguns outros que agora eu tô esquecendo o nome. Esse é um ponto que você tocou agora que é muito importante, assim. A Liberty Media percebeu que, sim, existe uma renda por receber de colocar o GP em algum lugar e este lugar pagar um valor, um fee, para que o GP vá até lá. É assim com o Bahrein, é assim com quase todos eles que pagam valores muito, muito consideráveis para a Fórmula 1 estar lá. Mas o que a Liberty Media também percebeu foi assim, mas espera aí, por que eles estão pagando 50 milhões de dólares para levar a Fórmula 1 até lá? Será que eu não consigo organizar? E será que eu não consigo ter circuito meu? E foi o que eles fizeram em Vegas. Vegas, em 23, custou 50 milhões para sediar e gerou 1 bi de impacto econômico. Óbvio que uma parcela disso fica também com a Liberty Media. Sem dúvida, foi o primeiro circuito verticalizado deles. Acho a tendência do mundo, assim, de certa forma, verticalizar. Se você consegue operar, isso tá no balanço da Liberty. Ao mesmo tempo, outra forma que é comprovado de sucesso é que a Liberty Media trouxe muito valor para as equipes que estão lá. Obviamente, é que nem um país. Cara, para e pensa assim, se por acaso o estado do Paraná ficar muito mais rico, muito mais em evidência, os terrenos da cidade de Londrina vão valer mais, certo? Com certeza. Então, se você tem imagine num circuito que é escasso. São 10 times, agora acho que vai para 11 ou vai para 12. Só são esses times em 24 circuitos pelo ano. Então você tem o poder de lidar sobre um recurso muito, muito escasso. E você aumenta muito o valor de mercado. Salvo engano, o Lawrence Stroll, ele é dono da Aston Martin. Ele comprou a Aston Martin, a participação dele, num valuation de 180 milhões de dólares em 2018. Chute quanto foi o valor que ele vendeu, o valuation, recentemente. Hoje em dia cresceu bastante, mas não 3,2 bilhões de dólares. perdeu-se a noção. Foi tipo cripto, assim. Eu tava conversando com um pessoal que eles bidaram uma equipe 4 anos atrás. E ele conta que o valor de mercado duplicou. Agora, se ele fosse fazer o mesmo bid. Caramba. E a minha pergunta foi assim, você faria ainda o bid no valor atual? Você acha que vale a pena?
E ele, sim, acho que vale. Acho que ainda tem o potencial de crescer. Essa é a grande dúvida. Pô, será que o pessoal da Liberty vai ser capaz de manter esse novo público que tá vindo? De certa forma, o pessoal antigo, fanático por gasolina, é um público muito fiel. O público novo pode acabar indo para outros esportes. Pode ir para golfe, que o golfe tá bombando agora lá fora, pode ir para outros lugares. Essa é a grande pergunta, que é o futuro da Fórmula 1. Será que esse pessoal vai se manter? Esse novo público que tá vindo? Pessoas jovens, mulheres. Será que vai? E recapitular, assim, esse crescimento que a gente tá falando, gente, anos 90, a gente tava falando de 120 milhões anualmente. 2024, receita de 3,4 bi. É 2.700% em 30 anos. E quando a Liberty comprou, era 1,7. 1,7. E eles duplicaram. Duplicaram. Ou seja, hoje a Fórmula 1, a princípio, gera o que a Liberty pagou de receita. É insano isso. A alavanca que eles conseguiram movimentar. Pilotos, por exemplo, a gente falou no passado, mas o Senna, o Prost ganhavam aproximadamente 2 milhões de dólares. E eram ícones globais, eram figuras muito marcantes. O Verstappen fechou um contrato reassinou, né, com a Red Bull agora, 250 milhões para os próximos 5 anos de salário e bônus. Não estou falando de patrocínios que ele possa ter, de salário. Os números viraram inimagináveis. Hoje o salário do Verstappen é maior por ano do que o orçamento anual de algumas equipes de 10 anos atrás. Ainda mais com o cap de caixas, que é 145 milhões de dólares, o salário deles hoje tá no mesmo patamar. Mas, de certa forma, conversando com as pessoas, foi interessante o que a Liberty fez, porque a Liberty, Bernie também tinha uma perspectiva muito de priorizar as grandes equipes. Agora é algo um pouco mais democrático, e com cost cap você consegue ter uma operação muito mais lucrativa. E sempre vai ser tratado como entretenimento. Então, próximo ano vai ter mudança de regulação. Então vai ser super legal ver o que vai acontecer. Uma das figuras que eu acho que mais ilustra o crescimento é o próprio Lewis Hamilton. Se você hoje entrar em qualquer livraria, você vai ter lá, já de cara, a biografia de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, 10 anos atrás, era um desconhecido, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje é uma das figuras mais relevantes, globais, e que ele está totalmente dentro da cultura americana. Indo para Met Gala, andando com várias personalidades. Isso mostra muito isso que a gente estava comentando, de tirar o capacete do piloto, e dessas narrativas, e dos seriados, e da mídia sendo criada ali em torno. Essa foi o grande mérito e a grande visão que todos os esportes estão tentando replicar. Abra o seu Netflix. Olha quantos esportes estão tentando copiar o playbook Drive to Survive. Obviamente a maior parte não teve sucesso. Mas todo mundo tenta copiar porque foi muito pioneiro e impactou de maneira muito única o esporte. E criou conexão com os fãs em todos os aspectos. E aqui a gente falou sobre Fórmula 1 muito focado em negócios e como se transformou em uma liga, em uma empresa, em um grupo empresarial muito bem sucedido e que está numa fase com um novo dono que retransformou esse esporte que eu amo e que muitos amam. E aqui traz mais um grande conflito que existe hoje e que potencialmente é um risco, que é um conflito entre os fãs raízes da Fórmula 1 e do automobilismo e a nova geração de fãs. Ontem a gente estava com um amigo nosso e a gente estava falando do filme da Fórmula 1. E esse amigo é um desses caras que acompanham há muitos anos. Ele odiou o filme. Falou assim, é uma piada esse filme existir, a forma que existiu. Isso aqui é um absurdo, porque nada acontece daquela forma, é uma grande mentira, é uma vergonha ter o nome da Fórmula 1. Do outro lado, ele tá batendo todos os recordes. E esse conflito é alguma das grandes contradições que a Liberty precisa lidar. Eu acho que essa batalha vai acontecer, porque é muito difícil você conquistar novos fãs com o detalhe do detalhe do detalhe. Então é raramente assim que você faz isso. Você faz com um ótimo entretenimento. Com filmes que não necessariamente tenham detalhes verdadeiros, mesmo que feitos por pessoas super relevantes daquele segmento. Então a gente viu isso com todos os esportes. A invenção de momentos que poderíamos ter escolhido algo histórico que aconteceu e poderia ter sido um entretenimento tão bom quanto.
mas a Liberty Media vem de Hollywood. Hollywood nunca foi dessa forma. É o espetáculo americano. A Liberty Empresa americana. Ele traz essa americanização do espetáculo. E esse é o grande ponto. Mas tem dado certo, né? Ela transformou a Fórmula 1 e trouxe o encanto de novo. Com certeza. Eu diria que os próximos desafios vão ser garantir que o campeonato não seja previsível, tenha competitividade e que a gente continue entretido pelo show que o automobilismo pode ser. Mas é um fato de que sem a Liberty Media a tendência era de piora. E nesse momento a gente pode falar o que a gente quiser sobre as estratégias de abrir novos mercados, angariar fãs. Mas é um fato de que domingo, quando os motores ligam e dá a bandeirada de largada, todo fã, seja ele novo, seja ele velho, continua emocionado. Não tem como. Não sei, mexe lá no fundo, assim. Pô, demais. Conseguimos contextualizar muita história. Bora para os aprendizados que cada um teve de estudar a história da Fórmula 1. Vamos, com certeza. O primeiro aprendizado é que a história de empresas que envolvem consumidor final sempre vão estar vinculada com a mídia do momento. Se quer falar com um consumidor, você não pode falar assim, TikTok, não quero saber. Você tem algum nível de intersecção com o público em geral? Não quero saber de TikTok não, isso daí é coisa para esses jovens. Ou qualquer próxima rede social que aparece. Não, ninguém tem esse direito, ninguém pode ser que nem o Bernie foi. Todo mundo precisa estar muito ligado em qual é a mídia do momento. Precisa estar lá. Esse aprendizado, para mim, ele é muito forte, assim, na Fórmula 1, porque foi curioso ver alguém que foi genial no mundo do entretenimento e querendo ou não, o Bernie, ele fez isso acontecer. Ele transformou a F1 em entretenimento. Claro, hoje, com as redes sociais, você consegue assistir cortes o tempo todo, mas no passado não. No passado você precisava da previsibilidade para conseguir se entreter. Você precisava de uma maneira de levar a Fórmula 1 até as pessoas. E foi isso que ele fez. É claro que ser empresário, os contratos, toda a agressividade que ele teve, a sua maneira de lidar, mas para mim, ele foi fundamental em Fórmula 1 se transformar num esporte mundial. Número de corridas com todo mundo participando, corrida continuamente, no mesmo horário. Tudo isso facilitou gerar novos fãs. E aí a pessoa que fez isso, mas esqueceu que foi essas ações que permitiu ele ganhar tanto dinheiro, olhou para uma oportunidade que foi a internet de fazer isso de novo e tratou isso como irrelevante. Esse aprendizado que ele teve, foi isso que construiu ele. Para mim isso foi muito chocante e muito marcante, assim. Eu acho que diz muito sobre a história, o passado não reflete o futuro. Tem pessoas que são brilhantes hoje e que não vão estar na próxima revolução, questão de idade, qualquer outra coisa. E outro ponto muito relevante para mim é que quem cuida do dinheiro sempre tem mais poder. Todo o poder do Bernie e da Formula One Management vinha do fato de que todo mundo dependia financeiramente dele. Não era do trabalho, era do dinheiro. Então não existe ninguém mais importante do que quem tem o dinheiro, para quem esse dinheiro está fluindo. O próprio Bernie comenta que o Enzo Ferrari falou para ele uma vez que o esporte acontecia em cima da mesa. E embaixo da mesa era onde, de fato, as coisas aconteciam. Era um pouco isso que você acabou de falar, assim. Eu não sabia dessa frase, foi legal. Todo mundo prestava atenção no campeonato, prestava atenção em tudo, mas quem mandava no campeonato não era quem estava correndo, não eram as empresas que estavam ali envolvidas, era quem controlava o negócio. E quem controlava o negócio foi o Bernie, eram as pessoas envolvidas na FIA e algumas grandes montadoras como a Ferrari. Era o esporte deles. Agora é o esporte da Liberty Media, né? Mas isso que você falou é muito verdade. Eu acho que um terceiro ponto que, para mim, foi muito interessante foi olhar não como um esporte, mas como uma empresa. E em diferentes momentos, assim, a batalha do empresário com a regulação. Então, para mim, os ciclos e os arcos dos acordos de concórdia e tentar ler e tentar entender, eu vejo muito isso acontecendo em todos os segmentos com regulamentação. Então, a gente teve o Uber nascendo e o caos que era você remunerar por uma carona e como é que você teria controle disso e isso ser
uma briga com os táxis e de repente isso ser uma briga regulatória. Mas quem pega essa bronca parece que tem um alfa gigantesco. Totalmente. Então o Bernie ele tinha essa personalidade de ir e realmente querer trabalhar em cima dessa zona de conflito e negociar. E parece que é aí que tá o alfa, né? Exatamente. E foi incrível ver que essas brigas regulatórias existiram também em outros segmentos, não só no mundo empresarial, mas no mundo esportivo, assim, eu achei isso muito interessante, assim. E a importância de você conseguir consolidação. O Bernie conseguiu fazer tudo o que ele fez porque o primeiro passo dele foi fechar o grupo de construtores ingleses e transformar eles em uma força negocial tão grande quanto montadoras monstruosas como era a Ferrari naquele momento do tempo. Se unir quando você é mais fraco, até o momento que você tem uma posição de força, cada um individualmente, eu não vejo tanta gente fazendo isso quanto é possível hoje numa era tão digitalizada quanto a gente tem hoje, sabe? E às vezes você só tem que ficar vivo, né? Tipo, você pega a história da Fórmula 1, não é uma história de crescimento ano após ano. É quase que de coisas que acontecem e a empresa tem uma mudança de patamar. E às vezes só de você ficar vivo ao longo do tempo, isso vai trazendo as opcionalidades. Totalmente. Concordo totalmente. Eu acho que essa, pra finalizar, é a grande coisa da história da Fórmula 1. São infinitas histórias. Infinitas. Infinitas. Eu li 3 livros. How to Build a Car, do Adrian Newell, que é o maior projetista da história. Eu Não Sou um Anjo, de Bernie Ecclestone. Que livro fenomenal. E The Fórmula, que é esse que tá aqui, que também é muito bom. Recomendo muito. 3 baita livros sobre vida, sobre história, sobre grandes personagens. E o que a Fórmula 1, se não isso? Uma representação de grandes pessoas, de grandes personagens. E Luiz, pô, adorei fazer esse novo episódio. Saímos de gaming para a Fórmula 1. Que não deixa de ser um jogo de certa forma. Tô brincando. Valeu, deixa o comentário aqui, segue o Sunday Drops, curte, fala o que você achou desse episódio e dá sugestão pro próximo. Valeu, meu cara. Muito obrigado.